Bom dia! Seja muito bem-vinda, profissional da saúde, a este evento, que é, na verdade, um aquecimento para o grande evento que vem aí no dia 9. Eu sou a Ana Mota, estrategista de marcas da saúde, e eu converso sobre negócios, posicionamento e tudo o que você precisa saber para ter um negócio lucrativo e que represente você e a sua essência. No dia 9, faremos a imersão Posicionamento Único na Saúde, que é o evento onde eu vou te mostrar qual é o caminho para você se tornar a única opção do seu paciente e dobrar o seu faturamento. Para você aí que está negociando preço, para você que está com um buraco vazio na agenda, para você sair dessa agonia e se tornar referência na sua área e ser valorizada por isso também. Então, se você não se inscreveu, o link está aqui. Clica no link e se inscreve nesse evento, porque ele pode mudar o jogo para você, ok? Então, vamos para o tema desta live aqui. O que a gente veio conversar? A gente veio falar sobre tudo que existe antes do post. Tudo que existe no seu negócio, as decisões que você tem que tomar antes do post. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro porque no grande evento você vai descobrir um caminho, mas antes de descobrir o caminho, a gente precisa falar a mesma língua, né? Você precisa saber de algumas coisas para se preparar para o evento. E também porque eu tenho feito várias reuniões, né, assim, normais na empresa, com possíveis clientes de estratégia de marca, que é quando eu realmente crio, faço a marca para profissional da saúde, e também com possíveis alunas do meu curso Essência Estratégica, também profissionais da saúde, né? E eu tenho percebido que as profissionais estão chegando com uma impressão errada sobre o meu trabalho e justamente sobre o que elas precisam fazer no negócio delas. Que é assim, elas chegam achando que eu vou cuidar das redes sociais dela, que elas vão chegar a se tornar a única opção do seu paciente, dobrar o seu faturamento apenas ali a partir de post no Instagram isolado, né? Como se a gente começasse ali. E eu preciso dizer que não. Se você tá achando que você se formou e assim, tô atendendo, agora é só fazer post e eu vou chegar a ser referência, não é assim. Sinto te informar, mas você começou pelo lugar errado. O trabalho de uma estrategista de marca, né, e aqui com o meu recorte para a área da saúde, é primeiro te ajudar a tomar decisões muito importantes para o seu negócio, que vem antes do que a gente expõe na internet, né, do que a gente coloca ali. Porque, na verdade, a rede social é apenas um veículo de comunicação da verdade, do negócio, daquilo que você decidiu antes disso. Vou tomar um café. Então, o que eu vou esclarecer para você? No meu método, a gente usa, primeiro, estratégia de marca. Para a estratégia de marca, a gente usa estratégia de negócio e essência de marca. O que você precisa saber sobre isso? Você precisa saber que, para um negócio funcionar, primeiro você tem que se entender como uma empresária, né? Você é uma empreendedora. Não é só um funcionário operacional. Você seria um funcionário operacional se você, por exemplo, trabalhasse nessas clínicas populares, onde você recebe por dia ou por atendimento, e eu sei que o valor é bem pouco ainda, e isso não traz valorização para o seu trabalho. Mas pensando como empresária, a gente tem que entender exatamente quem eu sou, que tipo de empresária eu sou, quais são os meus valores, os valores da minha marca, do meu negócio. E aqui muita gente se confunde. Por exemplo, quando eu tô ali, né, no curso, ali dando as aulas, as meninas pensam, nossa, mas é porque eu sou muito estudiosa, eu prezo pela excelência, e eu passei muitos anos estudando até chegar aqui, então um dos valores da minha marca é ser do arquétipo sábia. Sábia que é aquela excelente que estuda muito. E aí eu acho super interessante, né? Isso é uma coisa que é recorrente, então eu tô trazendo isso pra você também. Porque quando a gente está fazendo uma marca, a gente está fazendo, primeiro, sim, sobre a gente, mas também sobre o outro. Aí você concorda comigo que se a gente coloca como sábia um valor muito grande na comunicação de uma profissional da saúde, tipo de uma dentista, acaba não fazendo sentido? Porque imagina só, eu vou abrir o Instagram de uma dentista e vou olhar lá e
Se a marca tiver o sentimento de me passar a sensação de estudo, eu vou entrar e vou falar, ué, mas é para estudar? Mas como assim? É para eu aprender com ela? Ou é para eu passar por um processo de transformação? Ou é para eu passar por um processo de cuidado, de proteção? Então a gente iria para um outro arquétipo, né? O arquétipo do cuidador, por exemplo, ou do mago, que traz essa questão da transformação. Então a gente tem, eu tenho uma marca que eu tô terminando agora, né, de ajudar a construir, que é justamente de uma dentista que teve esse problema. E daí eu falei pra ela, né, falei assim, olha, os seus clientes, os pacientes, eles não podem chegar no seu Instagram e sentir que eles vão estudar com você. Ele tem que sentir a transformação. No caso, ela é periodontista, né? Então, tem que sentir a transformação. Daí a gente chegou na questão do arquétipo sábio, do arquétipo do mago, que seria essa transformação, do sorriso, da autoestima, da saúde, tudo que o trabalho dela produz. Aqui eu fui para um recorte muito pequeno da questão da estratégia de marca, mas para te mostrar que se você decide, quando, né, você decide todas essas outras coisas anteriormente, depois a comunicação fica muito mais fácil, porque ela entendeu o que ela quer mostrar, qual é a sensação que a pessoa vai sentir na hora que entrar no consultório, na hora do atendimento, na hora do post da rede social, é muito mais fácil para ela produzir conteúdo, porque ela tem um lugar de onde partir, né? A gente chama isso no marketing de limitação criativa. Se você me der uma folha em branco e eu tiver que fazer qualquer coisa, eu vou travar, então, né? A gente vai travar porque a gente, tipo assim, o que eu faço? Agora, se eu pedir pra você dar uma folha em branco e falar pra você, escreve o nome de uma ferramenta, escreve uma cor, escreve um animal, é muito mais fácil. Então, se a gente tiver um ponto de partida, a gente consegue com certeza ter um resultado muito melhor. Mas vamos lá, vou trazer para você mais informação do que é isso que vem antes do post. Quando a gente está falando de negócio, a gente está, né, aqui falando mesmo de se ver como uma empresa, a gente precisa falar sobre o seu posicionamento e a sua promessa de marca. Então, em que nicho, em que recorte você vai atuar? Então, você é nutricionista, fisioterapeuta, dentista, terapeuta. De quem? Para quem? Com qual recorte? Se você for terapeuta, você vai ter já o recorte de alguma linha, né? Então, você é psicanalista, da Gestalt, comportamental. Já é um indício, um começo. Mas não é só isso, porque você pode ser psicanalista de mulheres em transformação. Você pode ser terapeuta de crianças com autismo. Sabe? Dá para fazer um recorte e minha grande sugestão enquanto estrategista que você faça um recorte, porque quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém, mas se você faz um recorte bem feito e um recorte estratégico, sabendo que existe campo de atuação e você consegue cobrar o valor que você quer cobrar, que você merece cobrar, aí sim você consegue um recorte, né, lucrativo e aí que também te faça feliz, porque no final das contas você vai trabalhar com isso todos os dias, então tem que ter a ver com a sua essência, né? Então, o que vem antes do post? Escolher o seu nicho e o seu subnicho. Aonde e para quem você vai falar? Com que tipo de pessoa e de que forma, né? Quais são os elementos da sua marca que vão te fazer conectar com esse paciente ideal, com esse público-alvo? Porque aí sim você vai conseguir ser única para aquele paciente. E aí a gente vai fazer uma live só sobre o paciente ideal, tá? Eu quero explicar muito melhor, então não vou falar sobre isso agora, mas a próxima vai ser sobre por que a sua marca precisa ser para uma pessoa específica, tá? Mas aqui falando sobre esses outros elementos, nicho e subnicho, importantíssimo, a primeira coisa que você vai fazer, para a gente poder construir a sua promessa de marca, né? Então, eu faço o que para quem sem qual dor. Então, você vai geralmente colocar ali um desejo, né? Eu ajudo, aí, quem? O seu avatar. Mulheres na menopausa, aí, supondo que você seja uma nutricionista. Conquistarem não sei, alguma coisa assim de regularização de hormônio, de emagrecimento saudável, sem depender de dietas malucas, sem passar fome, com comida de verdade. Então aqui a gente está construindo a sua promessa, né? Para que você se destaque
dos outros concorrentes. Então, se um atleta de 20 anos entrar no seu Instagram, ele vai falar, nada a ver, isso aqui não é pra mim. Agora, se uma mulher na menopausa que quer emagrecer entrar no seu perfil, ela vai falar, nossa, é exatamente isso que eu precisava. Então, ela vai clicar no botão de marcar uma consulta com muita facilidade, né? Agora, diferente do que seria se fosse só nutricionista, né? Se fosse só uma coisa genérica. Ela entraria e pensaria, nossa, será que isso aqui é pra mim? Será que faz sentido? Mas, como você nichou, como você colocou ali bem claro, ela vai ter certeza que faz sentido. E aí, com um bom atendimento ali no WhatsApp, de marcar consulta e depois um bom atendimento presencial, você fideliza aquele paciente de uma forma muito mais tranquila. E esse paciente, como ele percebe que você é muito exclusiva para ele, que você tem esse poder de realmente entender o que ele está falando mesmo, ele tá muito mais disposto a pagar mais caro, a valorizar mesmo monetariamente o seu trabalho, porque ele entende que você é a única opção dele e não uma pessoa genérica, uma profissional genérica que poderia atender qualquer nicho. Não, você é especialista em mulheres na menopausa. Então isso é extremamente importante. Depois, tem algumas decisões que a gente toma no negócio, que seria análise de mercado, para você entender realmente o preço que as suas concorrentes estão cobrando, né? O que o mercado está oferecendo. Então, você vai lá e entende. Então o modelo de consulta é assim, o modelo de tratamento é assim, elas estão oferecendo X protocolo e estão cobrando X por isso. Aí você entende esse valor e o que é entregue, e então consegue desenhar a sua entrega melhor, né? Você vai lá e melhora a entrega dos concorrentes, então a sua é melhor, e você consegue agregar um preço a mais. E ainda, se você conseguir, que a gente faz aqui, né, no processo tanto de estruturação, quando eu crio marca para a saúde, quanto as minhas alunas, se você consegue entender exatamente quem é o seu paciente e como se comunicar com ele, você consegue colocar elementos na sua marca que aumentem a percepção de valor e de experiência. Seja num objeto simples ali de papelaria que você dá para ele, ou algum outro objeto que faça muito mais sentido para a vida dele, né? Não precisa ser de papelaria. Por exemplo, se você for uma profissional de atletas e lá no seu consultório você tiver sachê de proteína, gominha de, não sei, creatina, alguma coisa assim, e você conseguir personalizar isso para sua marca e colocar na experiência do seu paciente, isso com certeza agrega muito valor e te ajuda a se tornar a única opção desse paciente e se tornar memorável, né? Ele vai estar em um lugar diferente da sua clínica, mas conseguir lembrar de você por algum elemento. E aí, esse elemento ele vai aparecer na sua rede social também, no seu post, no fundo aqui, quando estiver aparecendo, tem que ter a ver com o que é você, né? Então, aqui no meu fundo tem diploma, tem algumas coisas, livro, que remete ao sábio. Nossa, eu sou estudiosa, eu sou comprometida com o método, com a tradição no sentido de fazer aquilo que foi validado, que deu certo para outros profissionais, mas eu também sou ligada à natureza, tenho uma questão de essência com a florzinha, a cerâmica e uma foto. Então, toda uma mistura de quem é você para aparecer também nos elementos, né? Eu posso até colocar mais livros ali para trazer mais essa questão do sábio mesmo, da estrategista, né? Depende do ângulo que você olha aqui para o meu cenário. Do outro lado tem bem mais livro. Enfim, e aí isso tudo aparece junto na sua comunicação, da mesma forma que você vai gravar na sua clínica, porque quando tiver ali seu paciente estiver passando por todos os vídeos que a gente vê a cada 1 minuto, né? Ele bate o olho e fala, opa, consultório de dentista, deixa eu prestar atenção. Ou, o que essa pessoa tá querendo falar? Imagina só, se uma personal trainer, ao invés dela gravar um vídeo na academia ensinando a fazer búlgaro, ela vem e senta numa cadeira igual eu tô aqui, com um fundo de livro atrás e fala, vou te ensinar a fazer búlgaro. E falando, a pessoa não vai se conectar, ela não vai ficar no vídeo, porque não teve uma percepção rápida e lógica do que
do que aquela pessoa vai falar, de que assunto ela vai tratar. Então, claro que a personal, ela vai gravar com o seu habitat natural aqui. E se ela for falar de superiores, ela vai ter um equipamento de superiores ali do lado, enfim. Tudo isso são as percepções que a gente vai criando no paciente. E aí as cores que você escolhe é muito importante também, né? As cores têm significados, a gente tem vários livros de psicologia das cores, por exemplo, para a gente poder escolher qual que você vai usar dentro da sua marca para passar o sentimento que você precisa passar. Então, você pode ser uma profissional que fala muito sobre prevenção, né? Seja prevenção dos dentinhos infantil, prevenção até questão na terapia, alimentação que previne inflamação, enfim. E aí as suas cores, elas são diferentes daquele profissional que está falando de alta performance, de foco em movimento, e é diferente do profissional naturalista que vai trazer umas questões mais esotéricas, não esotéricas, né? Mas umas questões mais naturalistas para a profissão. Enfim, deu para entender, né? É diferente todas essas escolhas que a gente toma antes de simplesmente abrir a câmera. Porque daí, quando, né, a gente faz muito isso aqui no curso, e eu deixo pronto para quando a pessoa me contrata, eu deixo frases, ideias do que a pessoa vai trazer para o story todo dia, do que ela vai trazer para o conteúdo, como é que ela vai gravar o vídeo, e você pode fazer isso também. Que é pensar qual frase define, qual é a gente chama de mantra, né? Qual mantra define o que é o meu trabalho, a promessa da minha marca, que sempre tem que estar ali no meu conteúdo, para que eu realmente possa passar aquilo que eu quero passar, e a pessoa sinta o que ela precisa sentir na minha marca e se conecte comigo, né? Lembrando que a sua marca é sobre você, sobre os seus valores, mas também é sobre se conectar com esses mesmos valores na outra pessoa, no que ela busca, né? Então, também decidir quanto da sua vida pessoal e o que faz sentido da sua vida pessoal trazer para as redes sociais. Você não vai se expor. Se você tem medo de exposição, se você tem medo de ter que colocar sua vida, ou às vezes até parecer cansativo para você, expor ali a sua realidade na rede social, você não precisa fazer isso. Você pode tomar decisões muito estratégicas do que e por que trazer alguns pontos, alguns recortes da sua vida para que agregue na sua marca, mas nunca para a sua vida aparecer mais do que deveria, né? Então, pensando em tudo isso, se você tem medo de postar nas redes sociais porque você acha que você não é criativo, que você não sabe escrever vídeo, acabou essa objeção, acabou esse problema. Porque se você toma todas essas decisões antes, você não acorda mais pensando, meu Deus do céu, o que eu vou postar hoje? Isso deixa de acontecer. Aqui como é live, eu não consigo colocar vídeo, né, das minhas alunas, mas eu tenho aí provas mostrando, assim, por exemplo, a doutora que é odontopediatra, o maior que ela falava assim, eu não tenho criatividade para ficar pensando em vídeo todo dia, em post todo dia, e aí a gente fez isso. Tem até uma outra dentista da estética também, que ela fala muito sobre isso, assim, no feedback que ela falou para mim. Eu não tenho tempo para ficar pensando que story que eu vou postar hoje. Aí a gente fez um cronograma de story, exatamente o que ela postaria todos os dias da semana e deixei algumas lacunas abertas, né? Então, ó, na terça-feira você vai abrir sempre uma caixinha com as suas linhas editoriais. Então, tem esses 5 temas. Então, a semana 1, tema 1, semana 2, tema 2 e depois repete, né? Porque daí você tem outro ângulo para falar sobre aquele tema. Então, você não precisa ser, nossa, muito criativo para poder postar. Você consegue sim postar com estratégia, com resultado, se você tiver método por trás. Então, dá sim para fazer. Dá sim, eu não tenho tempo para ficar postando, para ficar pensando no que eu vou postar hoje. Mais uma vez, se você tiver método anterior a isso, você não precisa perder tempo pensando, meu Deus, o que eu vou postar hoje? Porque isso já vai estar muito claro e definido para você na sua estratégia de conteúdo, no seu planejamento anterior. É igual como se você soubesse que você tem
paciente marcado para 3 horas da tarde. Você vai saber que o story de quarta-feira é X e é só você se preparar minimamente. Então, você sabe que vai ser no cenário X, com o elemento X atrás, com X roupa, enfim, o que você escolher ali como elemento fundamental para ir lá e abrir a caixinha para poder falar, para poder postar, que seja imagem, texto, do assunto que você escolheu e que a gente definiu, que você definiu que seria o estratégico para aquele dia da semana. E eu até posso fazer uma live ensinando a fazer esse cronograma de story, caso você tenha interesse. E aí, se você quiser, comenta aqui, deixa nos comentários se você tem interesse, que daí eu faço uma live só sobre como organizar a rotina de story, que precisa de uns hacks importantes aí, pensando em comportamento humano, para você organizar essa rotina, certo? E se tudo isso que eu falei te trouxe alívio, fico muito feliz. Se isso que eu falei trouxe uma certa ansiedade de, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo? Calma, eu te entendo mesmo. Começar sempre vai ser mais difícil, mas eu tenho certeza e posso te dizer que começar é a parte mais difícil. Se você passar por isso, o resto vai ser fácil, né? A parte difícil é você pensar no planejamento. Depois o postar fica fácil, fica até natural, que é o que dizem as minhas clientes, né? Igual a dentista que eu falei que ela trabalha na parte de estética. Ela fala, eu nem penso, eu só vou lá e faço o que tá no planejamento. Então, eu entendo, realmente. Mas, com todo esse planejamento, você consegue, sim, colocar em prática. E é muito interessante que esse conteúdo que a gente está falando sobre você produzir e com tantos detalhes, igual eu falei, ele pode até parecer muita coisa para começar, mas eu tô aqui para te ajudar. Você pode mandar mensagem no direct, a gente pode marcar uma conversa e também tem bastante conteúdo aqui nas redes, né? Mas se você consegue mapear esse paciente, fazer uma marca para esse paciente, quando ele chega no seu Instagram, ele pensa, nossa, é exatamente isso que eu preciso, é exatamente dela que eu precisava, dessa solução que ela oferece, do jeitinho que só ela oferece, né? Porque é do jeitinho que você comunica. Você com certeza quebra muitas barreiras de objeção que o seu paciente teria para mandar mensagem no WhatsApp, para marcar uma consulta, para você fidelizar esse paciente, né? Porque aqui eu sei que a percepção é de que é tudo sobre rede social, mas não. O método de estruturação de marca, ele vai no presencial, vai na conversa do WhatsApp, vai no cenário que você tem fisicamente, na experiência que o paciente tem durante a sua consulta, né? E tudo isso vai ajudar ele a muito mais rapidamente te entender como a profissional ideal e, no final das contas, pagar o seu serviço, pagar o seu tratamento, o seu protocolo, porque eu sei que no final do dia a gente também quer dinheiro, né? A gente quer ser reconhecida, a gente quer ser a única opção do nosso paciente, que a gente quer ser referência, a gente quer, mas a gente também quer dinheiro no bolso, porque, afinal de contas, reconhecimento não paga conta, mas dinheiro paga, né? Por isso que a promessa do meu método é: se torne a única opção do seu paciente, seja reconhecida, mas também dobre o seu faturamento. Porque no momento em que você coloca todas as ações do método Essência Estratégica em prática, você, consequentemente e até rápido, você é reconhecida, marca paciente na agenda e aumenta o seu faturamento. E eu tenho provas para mostrar para vocês. Num vídeo gravado, eu coloco os prints. Bom, trazendo aqui para você um resumo, a gente falou que antes de levar para a rede social, a gente tem muitas decisões para tomar sobre nicho, subnicho, promessa de marca, paciente ideal e depois criar um universo visual, verbal, sensorial de experiência para esse paciente se sentir como única opção sua também, né? Você só vai se tornar
a única opção do seu paciente quando o seu paciente se tornar a sua única opção. Ele precisa ser único para você ser única para ele. Então, tenha certeza que isso vai mudar o jogo do seu negócio, tá? A próxima live vai ser sobre esse paciente, sobre como pensar, como estruturar esse paciente para que você já chegue na nossa imersão Posicionamento Único na Saúde, sabendo tudo que você precisa para realmente ali conseguir anotar e conseguir tomar algumas decisões sobre o seu negócio que vai mudar o seu jogo, com certeza. Para você se tornar a única opção do seu paciente e dobrar o seu faturamento. A imersão é dia 9/4, às 20 horas, ao vivo. 1 hora, no máximo 1h30 de conversa a gente vai ter, mas que vai ser muito produtivo para o seu negócio. Se você não se inscreveu, o link tá aqui embaixo. No meu Instagram, o link tá na bio. Você se inscreve lá e a gente vai ter um formulário quando você se inscreve. E nesse formulário eu faço algumas perguntas. Por quê? Se eu vou fazer uma aula para você, para resolver o seu problema, para realmente dar uma aula exclusiva para você, eu preciso saber quem você é e o que você quer aprender, certo? Então, responde o formulário da forma mais sincera que você puder, porque daí eu vou poder fazer uma aula exclusiva para você. Claro que eu tenho uma grande ideia do que eu vou falar, só que eu posso adaptar essa aula justamente para trazer as respostas das perguntas que você tiver depois que você assistiu essas 3 lives pré-imersão, essas lives de aquecimento. Certo? Então, clica no link, se inscreve no evento e responde o formulário, que é muito importante para eu fazer uma aula exclusiva para você. Te vejo na próxima live, te vejo na quinta-feira.